Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer o passo a passo de como fazer esses lindos lacinhos pet. E eu tive procurando na internet como é uma maneira mais fácil de fazer esses lacinhos, né? Porque eu tô fazendo em atacado, estou fazendo para vender no Mercado Livre e eu vi lá que muita gente faz naquelas maquininhas própria de fazer laços, né? Então eu tava pensando e uma maneira para mim tá fazendo de uma forma que a gente consiga produzir bastante e de uma forma que fica bem feitinho, um acabamento bem feito, que não fique torto e fique assim, ó, bem bonitinho, bem reforçadinho. Então eu comecei a fazer aqui. Aí a minha ideia foi tá fazendo um gabarito próprio para mim tá fazendo esses laços. Tô fazendo um tamanho P, né? É para pet. Então eu mesma fiz esse gabarito. Eu vou colocar aqui pra vocês quantos centímetros eu fiz esse gabarito pra tá fazendo os lacinhos pet. Pra não ficar torto e ter um acabamento bonito. Então eu fiz a mais ou menos 5,5 por 14 centímetros. E aí eu fiz a repartiçãozinha aqui no meio, eu vim aqui com a régua, reparti o meio, cortei meio centímetro e ficou assim. Eu fiz com caderno de capa dura e pra tá facilitando o meu trabalho e ficar bem legal, porque eu não suporto laço torto. E daí eu venho com a faixinha do tamanho P pra pet que eu estou fazendo, eu corto a faixa com 13 centímetros, selo as duas pontas. E aí eu venho no gabarito, ou então eu já coloco no gabarito para depois eu tá cortando, aí vice-versa, né? Aí eu posso estar colocando assim, ó, no meu gabarito, eu venho aqui, coloco assim. Coloco aqui, ó, ligando as duas pontas. Coloco uma prisilinha aqui, só pra segurar nosso trabalho. E ó, é bem interessante. Fica assim, bem fácil também de fazer. Aí eu pego a minha agulha junto com a linha de pipa, que eu costuro os meus laços também para bebê, então é o mesmo que eu tô usando para pet. Aí eu venho aqui, dou 6 pontinhas e eu começo dessa forma, ó, sempre de cima, porque aqui é a parte onde vai ficar o acabamento de baixo do meu laço. Aí eu venho aqui assim, dou um, subo aqui embaixo, ó, baixo para cima, 2, desço novamente. Três. E ficou assim. E agora, eu já vou estar colocando o lacinho. Nesse caso, como é para pet, eu uso essa borrachinha aqui, que é próprio para fazer lacinho para pet, ó. Ela é tipo aquelas borrachinhas odontológicas, porque ela é bem grossa, ela é bem resistente, e ela não é igual aquelas borrachinhas, aquelas que a gente compra para amarrar, para fazer trancinha, né? Em bebês, em criança. Então, nesse caso, tem que ser um pouco mais reforçado, né? Pra durar bastante tempo também o nosso trabalho, né? E ficar lindo na cabeça do nosso pet, né? E também não machuca, porque a borrachinha, ela é leve, tanto também no lacinho, como ele é pequenininho, então são leve e não machuca a cabecinha dos nossos pets, tá? Então, daí eu dei 3 pontinhos aqui. E agora eu vou colocar a borrachinha por dentro da minha agulha. Aí deixa eu mostrar que aqui é essa cor, mas eu quero mostrar pra vocês, ó, aqui tem coloridinho também. Eu escolhi fazer tudo nessa cor, né? Como é pra Mercado Livre, então assim, essa cor mais colorida, ela é um pouquinho mais caro. Mas são todas assim, ó, vende em saquinhos, né? Aí tem várias unidades que vem dentro, e ele é assim, enfim. Tá, daí passei minha borrachinha aqui. E agora, vou subir mais um pontinho aqui. 1. 2. E 3. Ó, porque daí os dois lados, no gabarito é bem mais fácil, porque eu sei que os dois lados vai ficar do mesmo tamanho. E quando eu vi o pessoal fazendo na máquina de laço, eles só passam a fita em volta e já amarra. Só que eu tenho medo de fazer assim, e essas partes aqui que é emenda, eu prefiro costurar porque fica bem mais reforçado. Porque senão, se for só pra amarrar,
eu acredito que com o tempo ela vai soltar com mais facilidade. Então eu faço assim pra ficar bem mais firme. Eu prefiro costurar pra ficar um trabalho bem mais firme e com melhor qualidade, né? Então ficou assim, ó. Pode ver que eu dei 3 pontinhos de um lado, coloquei a minha borrachinha entre a costura, o alinhavo que eu fiz, e aqui eu dei mais 3 pontinhos e finalizei por cima. E ficou assim. Agora eu tiro as prisilinhas, né, que tava segurando. Vou tirar do meu gabarito e vou fazer dessa forma aqui, ó, pra franzir. Ó, eu venho aqui com cuidado e vou puxar aqui assim, ó, na minha linha. E vou dar o acabamento do nosso lacinho. Aí eu venho aqui, puxei, segurei aqui a parte onde franziu. Passo por baixo da minha borrachinha, ó, tá vendo? Passo dentro dela. E daí, dessa forma, eu dou uma volta por cima. Passo novamente por baixo da minha borrachinha, tá? Passo novamente por baixo. Dou 2 voltas pra ficar bem reforçadinho. Puxo bem a linha. E vou arrematar aqui embaixo, ó, pra ficar bem escondidinho o nosso nó. Aí, eu venho aqui de novo por baixo, ó, e vou dar o meu nó aqui, ó. Gente, não reparem a minha unha, não tive tempo de fazer ainda, porque eu tô com bastante encomenda. E o final de semana eu tô presa só nos meus laços, né? E aí eu vou dar um nozinho aqui. E vou dar outro nozinho aqui. Já dou uns 2 já pra ficar bem forte. Venho com a minha tesourinha. Corto aqui bem rente o meu nozinho. Corto aqui, ó, o excesso de linha que ficar, ó. Dou uma ajeitadinha dessa forma aqui, ó. Pode puxar assim, ó, dos 2 lados. Dou uma ajeitadinha assim. Pra ficar bem bonitinho. Essa fita que eu estou usando é fita de gorgurão, mas você pode estar fazendo nas fitas de cetim também, que fica linda. Olha essa daqui com essa pedrinha rosa no meio, fica perfeita, ó. O acabamento dela embaixo. E quando a gente costura junto com a borrachinha, tem como também costurar depois a borrachinha, só que eu acho que assim ela fica mais firmezinha. O acabamento dela fica mais firme. Então eu preferi costurar junto com a borrachinha. E ficou assim o nosso lacinho, ó. Ficou bem bonitinho, não ficou torto. Ficou um show, ó. Aí você pode estar fazendo... Aí você, pra dar o acabamento, eu coloco uma dessas meia pérola aqui, ó. Meia pérola número 6, eu coloco essa pedrinha aqui no meio. Com uma cola que você tem aí em casa, uma cola quente pode ser, pega 1000. Dessas colas que a gente usa pra artesanato, ó. Olha que luxo que fica o lacinho pra pet. E eu tô fazendo em atacado, porque igual eu falei no começo do vídeo, eu tô fazendo pra vender no Mercado Livre, né? Que é pra banho e tosa, né? Geralmente é pra lojas pet mesmo, que dá banho em cachorrinho. E daí eles compram de bastante unidade, né? E assim ficou o nosso lacinho. Aí eu fiz dessa forma, e a forma depois que eu finalizo o meu lacinho, eu embalo, eu faço uma embalagem assim, ó, pra vender também. Eu posso estar vendendo em kitzinho de 3. Aí eu fiz vários assim, ó, pra ficar bem bonitinho. E olha que luxo que ficou o nosso lacinho, gente. Fica muito bonitinho, da outra cara, ó. A embalagem também é tudo. Um bom acabamento, uma boa embalagem. Ó, eu faço assim, as tirinhas eu corto de mais ou menos 2 centímetros. Pra mim tá colocando o nosso lacinho. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Aqui tem, ó, a nossa borrachinha. Eu venho aqui, ó, e eu abro, como se fosse amarrar mesmo. E encaixa aqui, ó, daí eu coloco 3. Aí eu coloco 3, né, vou fazendo os triozinhos de 3. Aí eu venho aqui novamente. Aí eu vou colocar aqui. 1, 2. Aí eu faço de várias cores, ou fazer numa cor só, triozinho de cor, 3 cores diferentes, triozinho de cores iguais. Então eu já prefiro fazer assim, fica bem coloridinho, chama mais atenção. E fica assim, ó, todos ficou assim, ó. E daí eu venho com o meu furadorzinho, né, como
até que as pessoas compram, eu deixo ela exposta aqui no meu expositor de chinelo, ou pode ser de laço também. Aí eu venho aqui, dou um furinho nela e ficou assim, e coloco no meu expositor até aparecer um comprador. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever aí no nosso canal para ajudar a divulgar o nosso canal, porque nosso canal aqui comecei a crescer agora, né? Comecei a postar vídeo agora. E é isso aí. Beijos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau.